Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao saldo da prova da CE. Sim, o saldo, porque semana passada nós fizemos a parte 1, agora faremos a parte 2, né? Como é uma prova longa de 70 questões, pra gente não ficar aqui um vídeo gigantesco, que eu sei que vocês cansam, né? Vocês cansam de olhar o pai, né? Porque, poxa, aqui tardão da noite, né? Também você vai fazendo de pedacinho em pedacinho, então também eu vou fazer de pedacinho em pedacinho, né? Direitos iguais para a sociedade. Não, brincadeira à parte, galera, né? Enquanto o pessoal vai chegando aqui, vale lembrar que aqui na Top você tem 7 dias grátis. Cara, e é tanto 7 dias grátis que, olha só, aqui na Top, a nossa assinatura, gente, custa R$ 99,90 para você ter acesso a CEA, CPDS, CPA20, CPA, CPROI, CPROE, que são as provas que a gente está gravando já. E se você assinar, tipo, um mesinho só, você vai ter um total de 37 dias, tá? Porque quando eu falo que são 7 dias grátis, tudo liberado, é um presente meuzinho aqui pra você que tá aí me assistindo, tá? E aí, nesses 7 dias grátis, você tem acesso a tudo, tá? Aos simulados, às questões comentadas, às aulas, mapa mental, suporte dos professores certificados, inteligência artificial, tudo pra você ser aprovado de primeirita, tá? Galera, como eu gosto de respeitar aqui quem é pontual, também vou ser pontual, não vou ficar com muitos lenga-lengas. O último aviso antes de a gente começar é o seguinte, tá? Olha só, como é uma prova de questões, como é uma live de questões, é uma aula de questões, é uma coisa super importante para você aproveitar ao máximo para que você seja aprovado de primeiro na prova da SEC, que é uma prova difícil, tá? E aí, poxa, eu falo sempre nas minhas aulas que existem 3 tipos de pessoas. Tem as pessoas auditivas, por isso que eu grito, faço pausas dramáticas, toco a minha sinetinha do conhecimento aqui. Tem as pessoas que são mais visuais, então para essas pessoas eu rabisco pra caramba, faço um monte de riscos aqui. E tem o terceiro tipo de pessoa que existe, que são as pessoas sinestésicas. As pessoas sinestésicas precisam fazer alguma coisa para conseguir aprender. Então por isso que eu quero que você faça o seguinte, como você não sabe se você qual desse tipo de 3 pessoas, você vai anotar o número da questão, que é, por exemplo, 3310, e vai colocar a resposta correta, a letra F. E essa resposta você vai, número 1, mandar aqui no chat, se você está vendo no ao vivo, então manda aqui a 3310, já manda a resposta, ou, se você está vendo no reprise, você vai fazer o seguinte, ó, vai anotar todos numa folha de papel, ó, sinestésico, vai escrever, depois aqui você coloca aqui no chat o comentário quantas você acertou, belezinha? Combinado? Bora pra primeira? Então, sem mais delongas, vamos à primeira questão, 3310. Os fundos de investimento imobiliário devem ser constituídos necessariamente, né? Os fundos imobiliários, nossos amados os FIIs, né? Lembra que o FII no Brasil, ele é um fundo listado em bolsa, é um fundo listado em bolsa de valores, então ele tem um código, normalmente ele é 4 letras, né? Na verdade ele é sempre 4 letras, e vai terminar em 11, tá? Então um 11 é um fundo, ele pode ser aqui, por exemplo, um ETF, ou ele pode ser um fundo de investimento imobiliário, ok? Tem algumas exceções, mas no geral é um ETF ou um FII, belezinha? Bom, dito isso, o fundo de investimento imobiliário é um fundo alavancado? Não, um fundo imobiliário não pode ser alavancado no Brasil, tá? Inclusive, o fundo imobiliário ele vai comprar imóveis ou vai comprar dívidas, né? Os imóveis têm muitas dívidas, atrelado àquele imóvel, de forma que ele vai rentabilizar e vai distribuir 95% dos lucros aos seus cotistas, né? Um fundo fechado ou um fundo aberto, né? Fundo exclusivo, a gente sabe que não é, né? Porque ele é um fundo listado em bolsa, então tem vários cotistas. Um fundo exclusivo, aquele fundo tem um único cotista ou um grupo muito seleto de cotistas. E aí, ele é um fundo aberto ou um fundo fechado? Gente, pensa que a gente vai ter um prédio lá que vale R$ 1 bilhão, né? Então, o fundo de investimento imobiliário vai comprar este fundo, ó, ele vai comprar este fundo e vai receber o aluguel deste fundo. Recebendo o aluguel deste fundo, ele vai distribuir 95% para os cotistas. Aí, não quero mais ser cotista. O que você vai fazer? Ó, vende uma janela do fundo aí que não quero ser mais cotista. Não, você tem que vender essa sua cota no mercado secundário. Quando você não pode
entrar ou sair de um fundo a qualquer momento, a gente diz que esse cara aqui é um fundo fechado, né? Um fundo aberto, você pode entrar e sair a qualquer momento. Um fundo fechado, você vai ter liquidez, ou seja, você pode negociar no mercado secundário, mas você não pode entrar e sair a qualquer momento. Então, resposta aqui ficou pra gente da primeira letra B de bolinha, tá? Galera, uma aviso importante, tá? Por aqui, onde a Top, eles estão construindo um prédio bem grande, então eles estão explodindo um monte de rochas. Então, de repente, aparece aqui no meu microfone, BUM! Tá? Então, não se assuste, tá? É só as explosões aqui ao redor. Vamos para a questão 4274. 4274. A proposta ou a meta de um fundo de investimento denomina-se. O que é uma proposta, meta? Bom, ele é uma política de investimento? Não. A política de investimento é basicamente, a gente pode chamar aqui, deixa eu puxar mais para cá minhas coisas aqui, como eu sou canhoto, começa a ficar todo torto, né? Já estou mais para cá da mesa, mais para cá do que para lá, né? Então, a política de investimentos, a gente pode dizer que é basicamente onde o fundo pode investir. Bom, um fundo de investimentos tem uma política determinada de renda fixa. Nossa, me embananei, pode investir, né? É um fundo com política de investimentos em renda fixa, onde ele vai investir em produtos de renda fixa, né? Então, aqui não serve pra gente, né? A carteira do fundo é basicamente os ativos onde está aplicado o dinheiro. Não serve. O objetivo, né? O objetivo, meta, né? Proposta, beleza. Faz total sentido. E cota, né? A cota não. A cota é a menor fração do patrimônio líquido de um fundo. Então também não tem nada a ver. Letra C de cachaça pra gente, né? Começo do ano gravando essa aula aqui, né? Entrando quase no clima de carnaval, né? Mas não, eu não sou carnavalesco, tá? Tenho pavor de carnaval. Eu gosto de dizer que eu sou um velho chato, né? Não gosto de festa, não gosto de confusão. Gosto de ficar em casa com a família, nada de muitas emoções, tá? Vamos para a próxima, ó. Questão número 38, 31, tá? Aí eu tô vendo, ó, meus olhinhos aqui, eu tô vendo. Vocês não estão botando as alternativas no chat. Aí vai chegar o dia da prova e vai faltar uma questão. Aí não vai dizer, Kleber avisou, né? Então, me ajuda a te ajudar, ó. A principal vantagem dos VGBLs, Vida Gerador de Benefício Livre, né? Cuidado que a gente tem um outro amiguinho aqui que é o PGBL, né? Que até brinco que o PGBL lembra de puta que pariu, porque ele tem o diferimento dos 12%, tá? O VGBL, ó, não, tá? É o PGBL, tá? Vamos ver, ó. A principal vantagem do VGBL para o investidor é que, número 1, a incidência de imposto de renda somente sobre a parcela do ganho do fundo pelo critério de come-cotas. Gente, uma das grandes vantagens de um fundo de previdência, né, inclusive a maior vantagem de todas elas, são as vantagens tributárias. Porque na tabela regressiva ele começa em 35, 30, 25, 20, 15 e 10, que é uma baita vantagem. Além disso, ele não tem o come-cotas. Só por não ter o come-cotas, ou seja, de deixar os juros compostos trabalharem e não antecipar o imposto de renda, é um baita benefício, né? Então, não é uma vantagem, né? Não é uma vantagem, né? Letra B de bolinha. Apesar de não permitir o abatimento na base de cálculo do imposto de renda, beleza, quem faz o seu PGBL, durante o período de diferimento, há possibilidade de pagamento de imposto de renda somente sobre a parcela referente aos rendimentos do montante retirado. Representa uma vantagem em relação aos outros produtos. Beleza, né? Total sentido aqui. Letra C de cachorro. Permite o abatimento das contribuições realizadas no plano até o limite de 12%. Ó, a gente sabe que não, que esse carinha aqui é o PGBL. E letra D, garantem à família do cliente, caso estiver a falecer, antecipadamente o recebimento do prêmio. Também não tem nada a ver. O que tem de certo aqui pra gente a letra B de bolinha, B de bolinha. Vamos para a questão número 30. Opa, ainda bem que pouca gente está atenta, né? Ó. Questão de cálculo com VGBL. Até deixa eu puxar aqui o meu tecladinho
que eu preciso chamar a Cherry. Cherry, vem cá. Quem não sabe, a Cherry é o nome carinhoso que eu dou para a minha calculadeira, a calculadeira HP12C, tá? Minha calculadeira HP12C eu chamo carinhosamente de Cherry. Cherry, vem cá, Cherry, né? Cherry é querida em francês, né? Eu não sou chique, não, brincadeira, eu sou chique nada, né? Eu sou do povo. Ó, Daniela contrata um VGBL e decide efetuar contribuições mensais no valor de R$400. Galera, uma das coisas matadoras para vocês nunca errarem em questões de cálculo é anotar as coisas que a gente precisa para o cálculo. Então, se ela faz contribuições mensais, a gente sabe que uma contribuição mensal é um PMT. Ela faz um PMT de R$400, beleza? Depois de 20 anos, contribuindo para esse plano, Daniela decide efetuar um resgate total. Então, se a gente tem 20 anos, o nosso N é igual de 20 anos, beleza? A rentabilidade desse período foi de 0,7% ao mês, então o nosso I é igual a 0,7% ao mês, né? A valor para a base de cálculo do imposto de renda. Então, o que a gente tem que saber aqui? Ó, primeiro, a gente tem que pegar esses 20 anos, entre 12 vezes, para mim saber que eu tenho aqui, na verdade, 240 meses, né? Tem que ter meses para ter taxa ao mês, né? Então, tem um mês, tem que fechar o mês, tá? Dito isso, eu posso apagar todos esses mensais cunhos aqui, porque eu quero saber exatamente a pergunta aqui embaixo, tá? E aí, na hora da prova, aonde que a galera se embanana, que não presta atenção, exatamente nessa parte aqui, ó. O valor da base de cálculo para o imposto de renda será. Então eu tenho que calcular a primeira coisa, o valor total que eu vou ter lá no futuro. Isso aqui é super fácil, né? Vou dar um F-clear aqui. Eu tenho os R$400, que é negativo meu PMT. Eu tenho 240 meses, que é meu prazo. Tenho 0,7, que é minha taxa de juros, futuro valor. Então, eu vou ter lá no futuro, meu futuro valor será de R$247.671,12. Beleza, esse aqui é o dinheiro que eu vou ter lá na frente. E a galera vem cega aqui na resposta letra D. Mas a letra D não é resposta. Por quê? Se a gente está falando de um VGBL, qual que é a base de cálculo para o VGBL? São somente os rendimentos, tá? Então, desses 247 mil, eu tenho que descontar o que eu aportei, ou seja, quanto de grana que eu coloquei lá. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, vou vir aqui, vou dar um F-clear. Então, eu tenho R$400 que eu aportei mensalmente, Enter, 240 vezes. Eu aportei R$96 mil. Então, minha base de cálculo será 247 menos os 96 mil que eu aportei. Desta forma, teremos o seguinte, ó, 247.671,12, Enter, 96, 1, 2, 3, menos. A base de cálculo para o imposto de renda que eu vou ter é de 151.671,12. Respostinha aqui, ó, para a gente letrar. B de bolinha. Então, galera, percebe como a questão em si é fácil? Não tem nenhum cálculo mirabolante ali. O único conceito é você prestar atenção no enunciado. Aqui, ó, vamos para mais uma questão de previdência com cálculo. Percebe que na questão anterior a gente tinha 64% de erros. Por quê? Falta de atenção. Essa aqui, ó, tem mais da metade de erros também, ó, quase 60%. Então vamos prestar atenção, ó. O Kleber investe R$10 mil. Poxa, se eu investir, o que eu tenho aqui? Ó? Tenho um presente valor, será de R$10 mil. E um VGBL, tá? Com regime regressivo de R pelo prazo de 15 anos. Então, vamos lembrar da tabela? Ela começa em 35, 30, 25, 20, 15 e 10. Então, ela é regressiva. Quanto maior o prazo, menor será o imposto, né? Então, aqui a gente tem, ó, até 2 anos, 2 a 4 anos, 4 a 6 anos, 6 a 8 anos, de 8 a 10 anos e mais de 10
anos. Então, se a gente está por 15 anos, a gente vai pagar 10% de imposto de renda, né? Então, presente valor R$ 10.000 no VGBL. Esse plano teve uma rentabilidade mensal de 0,4. Então, nosso I igual a 0,40% ao mês. Qual será o valor do resgate líquido do mês? Então, a gente tem aqui em cima o prazo de 15 anos. Então, N é igual a 15 vezes 12. Okay? Então, vamos chamar a Xerri aqui. Vem cá, Xerri. Xerri, volte aqui. Vamos dar um F clear. Então, 15... Opa. Deixa eu até apagar aqui, ó. Esse N eu vou puxar mais para cima para ficar mais fácil, né? Então, N é igual a 15 anos vezes 12 meses. Teremos, então, F clear, 15, só apagar aqui para não ficar me atrapalhando, tá? Então, teremos aqui 15 anos, enter, 12 meses. A gente está falando aqui na realidade de 180 meses. Beleza, então o que a gente tem que calcular? O futuro valor. Então, vamos dar um F clear aqui. 10.000 negativo porque eu estou aplicando, meu fluxo de caixa negativo é o presente valor. 0,4 é a nossa taxa de juros e 180 é o meu prazo. Qual que é meu futuro valor? Meu futuro valor será de 20.514,85, né? Pergunta, resgate líquido. Bom, mesma pegadinha de antes. O que a gente tem que fazer, cara? A gente tem que tirar o que a gente aportou. Então, menos R$10.000. Isso aqui tá fácil, né? Porque ele aportou R$10.000. Então, eu vou voltar aqui para HP, ó. Enter. Enter. 10, 1, 2, 3, menos. Então, o rendimento da criatura foi de 10.514,85. Desse rendimento, o que a gente faz? A gente vai tirar 10%, que é a nossa alíquota aqui embaixo, ó. Enter. 10% menos. Então, de rendimento líquido, temos 9.463,36. Enter, os 10.000 mais, que foi o valor que eu apliquei. Então, o que nós teremos de resgate líquido, os pilas limpos que vão sobrar para a gente, teremos aqui, ó, 19.463,36, tá? Então, muito cuidado, galera, porque essas questões de matemática aqui, na verdade, são as mais fáceis. Sim, senhora, são as questões mais fáceis. Porque se a gente for olhar o índice de erros, a galera erra muito mais as questões interpretativas e questões de cálculo. A questão de cálculo é só você anotar ali, faz a memória do cálculo e presta atenção no que está sendo pedido, tá? Vamos para mais uma questão aqui de previdência. E a quantidade de erros dela aqui, ó, tá em 54%, belezinha? Vamos ver, ó. 47,44 diz o seguinte. Um executivo com renda anual de R$200.000. Então, vamos anotar aqui, ó, para a gente não ter BO, tá? Então, a gente tem aqui, ó, um executivo tem uma renda anual de 200.000, né? E deseja contribuir para a Previdência com seus 2 filhos. Então, ele tem 2 filhos de 1 e de 3 anos, né? 1 ano e 3 anos de idade. Seu objetivo é acumular recursos para serem resgatados no início da faculdade de cada filho. Bom, se o cara tem 3 e vai para a faculdade com 18, a gente tem uma diferença aqui de 15 anos. Não é verdade? Então, ó, regressivo é importante. Início da faculdade de cada filho, né? Ok. Considerando o executivo realiza a declaração completa do imposto de renda, opa, um alerta para a PGBL. Olha que legal, lendo aqui, a gente tem um alerta para tributação regressiva, porque o cara na faculdade vai demorar 15 anos, e a gente tem um alerta para a PGBL, porque ele faz a declaração completa do imposto de renda, ok? Qual tipo de previdência você recomendaria? Então, ó que fácil ficou, PGBL com tabela regressiva. Ó. A gente nem precisou ler muito as alternativas, porque ó, a interpretação do conteúdo, ao ir fazendo, a gente já se encontrou, né? Vamos para a questão aqui, o número 42. 42. De novo, ó. Um indivíduo faz declaração completa de imposto de renda, tem um salário anual de R$ 87.500.
quando ele fala de declaração completa, o que a gente pensa? Escreve aqui no chat, escreve no comentário. Você tem que, escrever para você lembrar na hora da prova. E não adianta. Não, Kleber, mas eu não olho as anotações. Tudo bem, eu também não olho a anotação. Cara, eu escrevo pra caramba. Inclusive, eu sou a única pessoa aqui na Top que tem uma mesa dupla. Porque eu tô sempre cheio de papel. Porque eu adoro escrever, cara. Porque escrever ativa a memória muscular. Eu não olho anotação nenhuma, mas eu escrevo pra caramba, tá bom? Então vamos lá, de volta. O cara tem um salário anual de 87.500. E ele quer aplicar 35 mil reais e quer aproveitar o máximo do benefício para deduzir da base de cálculo do imposto de renda. Quanto ele deverá aplicar em um VGBL? E aqui, olha a pergunta malandra. Olha a pergunta malandra, tá? 62% de erros, por quê? O cara ganha R$ 87.500 reais. Desses 87.500, se ele faz declaração completa, bom, ele tem lá o benefício do PGBL. Concorda comigo? Quanto que é o benefício máximo do PGBL? Até 12% da renda bruta anual. Então, se a gente chamar ela, deixa eu deixar aqui mais para baixo no teclado, senão fica ruim de pegar toda hora, né? Se a gente está falando aqui de 87.500 entre 12%, qual é o valor que ele pode aplicar no PGBL? R$ 10.500. Só que, senhoras e senhores, volta aqui, qual é a pergunta, tá? Qual esse cliente deverá aplicar num VGBL? E olha que malandragem, né? Os 10.500 estão na letra A. A galera vai seca aqui, tá? Só que o nosso Quer aqui, o nosso cidadão, ele quer aplicar 35 mil reais em previdência. Então, desses 35 mil em previdência, ele vai aplicar, ele vai aplicar 10.500, enter, 10.500, aonde? Esses 10.500 aqui, ele vai no PGBL. Quanto que sobra para ele aplicar no VGBL? Menos. Sobra 24.500 para o VGBL. Então, os 10.500, que é a resposta inicial, é o PGBL. O VGBL, que é, senhoras e senhores, o que a pergunta aqui é, quando ele deverá aplicar no VGBL? É o saldo, ou seja, R$ 24.500 reais, ok? Vamos para a próxima questão, número 43, tá? 43, mais uma de previdência. Acho que tem mais essa e mais uma de previdência pela ordem das questões do módulo, tá? Um executivo do setor financeiro tem 3 filhos em idade escolar como dependentes e quer contribuir para uma aposentadoria com 5% da sua renda bruta anual no máximo. Ele faz a declaração completa de ajuste anual para fins de imposto de renda. Qual produto você recomendaria a ele, tá? Então vamos lá, declaração completa de ajuste anual. Então esse cara aqui tem um PGBL, tá? 3 filhos em idade escolar como dependentes que contribuem para a aposentadoria. Ou seja, se ele tem filhos pequenos, então ele deve ser relativamente jovem, até porque a gente tem que pensar aqui da idade fisiológica, né? Ele não pode ter um filho com 60 anos. Ele até pode, mas, na regra, normalmente ele vai ter um filho ali, normalmente até uns 35 anos no máximo, por curvas de paternidade, de maternidade, né? Saudável, ok? Então vamos lá. Qual produto você recomendaria a ele? Cara, olha só, ele faz a declaração completa, é executivo, então PGBL, ele faz a declaração completa, executivo longo prazo, ou seja, filhos pequenos, então a gente vai querer que é de mais de 10 anos, e ele quer declarar até 5%, então, poxa, ele pode contribuir 100% desse valor que ele quer aplicar em um PGBL, regressivo, porque ele está falando de um longo prazo, né? Então, PGBL com tabela regressiva, resposta correta aqui para a gente, a letra A de
Acertei mais uma, né? Eu sou um gênio, acerto todas as questões, né? Até parece que eu já comentei elas em algum lugar, né? Que piada boa. Bom, só eu rio das minhas próprias piadas. Galera, questão número 8215, né? Então, essa aqui fala de previdência, mas também busca uma sincronia com o nosso lá atrás, com o nosso módulo 1 da prova, que fala do Sistema Financeiro Nacional, né? CMN, CNSP, CNPC, né? SUSEP, Previc. Então, vamos lá. Cabe a SUSEP exceto, e olha quanto essa galera tá errando aqui, ó. Exceto. E o povo erra justamente por isso, né? Lembra que a gente tem lá, ó, Conselho Nacional de Seguros Privados. O Czinho, ó. O que faz o Czinho, né? Ele dá conselhos. E quem dá conselhos, ele não faz. E embaixo dele, nós temos a nossa amada SUSEP, a Superintendência de Seguros Privados. O que a SUSEP faz? A SUSEP executa, ou seja, a SUSEP vai lá e faz. Então vamos ver, ó, letra A. Fixar as diretrizes e normas da política de seguros privados. Cara, fixar não é um verbo executivo. Criam-se as leis. A gente chama de legislativo. Por quê? Porque ele cria as leis. Quem que executa a lei? É por isso, vai lá e senta o cacete quem não está executando, não é verdade? Então, fixar, isso aqui é coisa do Conselho Nacional de Seguros Privados. Então, já sabe que a resposta está correta, né? Vamos ver as demais, ó. Zelar pela defesa dos interesses do consumidor do mercado. Então, zelar é uma coisa mais ativa, né? O que é zelar? Cara, eu zelo por você, então eu estou de olho em você, estou cuidando se você está fazendo as coisas certas, se você está se alimentando direitinho, né? Então, essa aqui estaria certa, né? Proteger a captação de poupança popular realizada através da operação de seguros, previdência aberta e capitalização. Ó, também estaria certo, né? Ó, proteger. Autorizar, fiscalizar, ver como isso aqui são coisas executivas, né? Eu quero abrir uma seguradora, tem que ir lá na SUSEP pedir autorização, né? Então, também estaria correto. O que não está correto é a letra A. E justamente como a questão está perguntando o que está errado, o que está incorreto, a resposta para a gente, ó, letra A de acertei, beleza? Vamos aqui, questão 45. Essa aqui é uma das questões novas, ó, a explosão aí, ó. Questões novas, ó, questão número 21.423. 21.423. Após adquirir um plano de previdência PGBL, ou seja, um programa gerador de benefício livre, lembra lá, o puta que pariu, ele até 12%, em uma instituição financeira da qual é correntista. Caso o cliente queira maiores informações sobre a composição da carteira do fundo, além da instituição financeira, ele pode procurar para maiores informações. Cara, essa questão aqui, ó, eu achei genial quando a Mima fez. Por quê? Tem uma questão muito parecida que é, caso ele queira maiores informações sobre o seguro, né? E a gente volta lá no Sistema Financeiro Nacional. Porque por mais que seja uma questão aqui, de previdência, cai lá também, né? Lembra que a gente tem o Conselho Monetário Nacional, Conselho Nacional de Seguros Privados. Nós temos aqui Conselho Nacional de Previdência Complementar. Aqui a gente tem o Banco Central, aqui a gente tem a CVM, aqui a gente tem a SUSEP, aqui a gente tem a Previc. Gente, qual que é o ponto? Se eu quisesse maiores informações a respeito do produto, ou seja, produto Previdência Complementar, aonde que eu vou correr? Lá na SUSEP. E tem uma questão exatamente assim que tem no nosso lado. A partir do momento em que eu quero informações não sobre o produto da Previdência, mas eu quero informações sobre o fundo, ou seja, a carteira do fundo. Aonde que tem a carteira do fundo? Inclusive, todos os fundos são obrigados a mandar a sua carteira lá para a CVM. A CVM dá um delay, ou seja, dá uma segurada, e depois de 3 meses você pode ver exatamente aonde estavam investidos os recursos do fundo. Então, se o cliente quer mais informações a respeito da carteira do fundo, não é para a SUSEP que ele vai correr, né? Também não é Previc, que não tem nada a ver. Banco Central é Banco dos Bancos. Aonde que ele vai correr? Ele vai correr lá para a CVM. A Comissão de Valores Imobiliários é responsável pelos fundos de investimento, responsável por todos os valores imobiliários.
Ou seja, se é responsável por todos os valores imobiliários, é responsável pelo fundo de investimento, que inclusive é chamado de FIE, o Fundo de Investimento Especialmente Constituído, né? Então, é lá para a CVM que a gente vai correr. Mais uma de previdência. Eu acho que essa aqui deve ser a última ou a penúltima, tá? Questão novinha também, ó. Questão número 22.124. O Clebão deseja transferir seu saldo de previdência para o seu filho. O Clebinho. Não, o nome dele é Doa, mas tudo bem, tá? Sobre esta situation. Até é bom fazer o BUM aqui da explosão. Cara, eu falo muito sobre esse tema, tá? Quando você tem um telefone, você pode fazer a portabilidade, não é verdade? Você pode fazer portabilidade de celular para celular. Você pode fazer portabilidade de fixo para fixo. Você pode fazer portabilidade de plano de saúde. Poxa, plano de saúde de leito... Como é que chama, cara? Leito semi-privativo, que é aquele quarto com mais uma pessoa, para leito semi-privativo. Leito privativo para leito privativo. Você pode fazer a portabilidade. Eu até me cuspi aqui. Você pode fazer a portabilidade do seu plano de saúde para tua mulher? Não, cara! Até porque tem até cláusulas de que você tem que ter X tempo de plano para poder fazer parte, cara, cheio da frescura. Quando a gente vem falar aqui de plano de previdência, eu posso mandar de mim pro meu filho? Ele fala, faz para mim, né? Acho que tem engraçadinho. Eu posso mandar de mim pro meu filho? Não, não posso, cara. Eu posso fazer portabilidade de coisa igual com coisa igual. E portabilidade é para mim, eu não posso fazer para outra pessoa. Então, eu posso fazer? Não. Será necessário solicitar o resgate? Sim! Pagar o imposto devido, depois aplicar para o plano do Clebinho? Sim, porque não posso fazer portabilidade, tá? Somente poderá realizar, caso seja PGBL? Não. Poderá realizar essa operação tanto? Não. Realizar? Não, eu não posso realizar de jeito maneira, tá? Porque só coisas iguais, não posso fazer uma portabilidade de calça para bermuda, tá? Não posso vir trabalhar de bermuda, é um ambiente social, né? Então, não, não e não, tá? Vamos aqui para a questão 47, chegando aqui a 1/3 da nossa live de hoje, tá? Nossa aula de hoje. 3556. A taxa de carregamento de um plano de previdência complementar aberto. Uma entidade aberta de previdência complementar, conhecido como VGBL, PGBL. Taxa de carregamento. Olha só que legal, 74% de erros. Gente, a gente tem uma taxa que se chama de carregamento, tá? Essa taxa de carregamento, ela pode ser cobrada basicamente em duas oportunidades. Pode ser cobrada na entrada, ou ela pode ser cobrada também na saída. Só que na saída, a gente entende que a portabilidade está aqui também, né? Tanto na entrada como na portabilidade. A saída está aqui também, beleza? Qual que é o grande quê dessa questão? Cara, o grande quê dessa questão é que a taxa de carregamento ela pode ser cobrada única e exclusivamente em função do aporte. Então, por mais que eu cobre lá na saída, é sobre o valor que eu aportei, tá? E aí, o que que acontece? Gente, essa taxa de carregamento pode ser, cara, acontece na indústria de até 5%. A gente usa essa taxa de carregamento muito com uma condição comercial. Então, se você aportar por pelo menos 5 anos, a tua taxa de 5% de carregamento vai cair para zero. Se você colocar pelo menos 50 mil reais no decorrer do fundo aqui, a tua taxa de carregamento cai para zero. Sempre caído, tá? Caindo. Então pode começar alta, e conforme você vai ficando bastante tempo no produto, a taxa vai caindo, tá? Então vamos ver, ó. Pode variar em função do saldo acumulado? Até pode, tá? Mas não é do saldo, ok? Pode ser resgatado por participante após o período de carência? Não. Quando você paga, você paga. Não pode ser cobrada no resgate do plano? Pode sim, né?
não pode ser diminuída uma vez definido o percentual? Pode sim, tá? Então, a mais correta ainda é que, ó, pode variar em função do saldo acumulado? Sim, né? Na verdade, pode variar em função do saldo, do prazo, porque é uma condição comercial, tá? Então, essa aqui aceita uma opção correta. Então, nossa opção correta aqui, ó, a resposta, a letra A de acertei, beleza? E interrompemos a nossa programação aqui para um aviso mega urgente, tá? Deixa eu fazer brincadeirinha com a câmera. E, galera, olha só, a gente está sempre tentando aqui achar novas maneiras de ajudar vocês a estudar. Então, a gente tem um presente, tá? Tem cards, né, os chamados flashcards, que vai te ajudar a memorizar, tá? A gente fez os flashcards todo o Sistema Financeiro Nacional, que é o modo 1 aqui da prova da SEA, e ele é de grátis dado, tá? Presente meu pra você. O que você tem que fazer? Seguir o Insta da Top, ó, Top Invest Underline Oficial, vai lá no botãozinho seguir, e vai lá na mensagem só mandar, ó, flashcards, tá? O meu time vai te mandar. Cara, é presente dado, é um presente, eles vão anexar lá, vão te mandar aqui. É justamente para te ajudar a entender melhor o módulo 1. Porque, gente, tem um vídeo que eu falo aqui sobre os módulos com maiores erros, e pasmem, a galera erra muito mais no módulo 1, que é o módulo mais fácil do que os outros módulos, que muitas vezes são mais difíceis, tá? Então, realmente não dá, ó. Vai lá, segue o Insta da Top, manda lá flashcards que a galera vai te mandar, beleza? Voltamos da programação normal. Aham, e agora mudamos para um novo módulo aqui, ó. Questão 48, que a gente começa a entrar aqui no módulo de gestão de carteiras e de riscos, tá? O indicador que capta a relação entre a variação de uma carteira de ações e o seu benchmark, que é conhecido como... E, galera, aqui a gente tem vários indicators de gestão de riscos e performance, tá? E é legal a gente começar a relembrar um pouco do conceito de cada um deles, tá? E a gente vai encontrar, obviamente, a resposta correta. Vem comigo, ó. O que é a duration de Macaulay, né? Macaulay, a galera fala Macaulay, não, é Macaulay Culkin, tá bom? Galera, Macaulay, o que é a duration, tá? A duration é diferente do prazo, né? Porque senão eu ia dizer prazo, não, é duration de Macaulay. Basicamente, a duration de Macaulay quer saber quanto tempo você demora para receber, basicamente, os juros e cupons, tá? Mas ele vai ter uma ótica de prazo médio ponderado. Então, a duration de Macaulay basicamente é o prazo médio ponderado que você leva para receber os cupons e os juros, beleza? A gente tem uma duration modificada. A duration modificada, olha só, se a duration é o quanto tempo você demora para receber os juros, os cupons, a duration modificada é o que a modificação da taxa de juros vai afetar a tua rentabilidade. A mediana, basicamente, é um número central, né? Então lembra que a gente tem que ir lá organizar os números e tal, e a mediana é o que está lá no meio. O beta, senhoras e senhores, o beta é que nós estamos procurando, tá? Basicamente, a gente pode pensar que a nossa carteira é o alfa e o mercado é o beta, tá? Não é exatamente isso, só para você lembrar, tá? Óbvio, eu explico tudo lá bonitinho, tá? Mas você tem que lembrar, porque às vezes você sabe o contexto e esquece o que é a palavrinha, né? Porque alfa, beta, mediana, VAR, desvio padrão, cara, erro quadrático médio, então é muita coisa. Então aqui é um hackzinho para você lembrar o que é o nomezinho, tá? Então o nomezinho, alfa é a carteira, beta é o mercado, tá? Então basicamente o beta vai mostrar exatamente a relação entre a variação de uma carteira, das ações e o seu benchmark. Então esse aqui é o beta, tá? E aí o desvio padrão é o quanto uma carteira varia em relação aos seus próprios retornos. E o VAR basicamente é uma abreviação de Value at Risk, ou seja, qual que é o valor máximo que eu posso perder numa carteira, né? Então, também não é que ficou pra gente a letra correta, a letra C de cachaça, né? Entrando em clima de carnaval. Vamos para a questão número 49. Ó, de novo, galera, esse módulo aqui, a complexidade é a gente trazer justamente esses erros, né? O que é o tracking error? É uma medida que dará. Gente, olha só, aqui é barbada. Por quê? Você só precisa, ó, traduzir para o português. O que é o tracking error? É o erro de
traqueamento, né? O que a gente está traqueando aqui? Bom, então, imagina que a gente tem, por exemplo, um ETF. A gente tem um ETF lá que vai replicar a carteira do S&P 500. Qual que é um dos coisas que a gente vai analisar? A gente vai analisar exatamente o tracking error, que é o quanto que o nosso ETF está variando em relação à performance do carteira teórica do S&P. Então, esse aqui é o tracking error, né? É a máxima perda esperada de uma carteira? Não, isso aqui é o value at risk, né? Então, não é esse aqui. O deslocamento de uma carteira em relação ao benchmark, perfeito, exatamente isso aqui, ó. O risco de uma carteira é considerado o desvio padrão. E a rentabilidade esperada de uma carteira também não é. Então, o que a gente tem aqui, ó, o tracking error é justamente trazendo para o português, é o erro do rastreamento do benchmark, né? Vamos para a questão número 50, ó, galerinha. E eu tô vendo aqui, ó, de olho em vocês. Vocês não estão mandando a resposta no chat. E se você tá vendo a reprise, ó, também manda aqui embaixo, é super importante, né? Lembra lá dos perfis de pessoas, tá? Vamos lá, ó. Questão 3166. Um fundo de investimento possui em seu formulário de informações complementares a informação que o VAR, ó, de uma carteira é de R$1.000, 95%, 21 dias. Esta informação indica que o fundo possui. Então, vamos de novo, ó. O VAR é uma abreviação de Value at Risk, ou seja, é basicamente o valor em risco de uma carteira. Se o VAR é de R$1.000, ó, gente, vamos traduzir ó, aqui. Qual que é o valor em risco? O valor em risco é de R$1.000. Concorda comigo? O valor de risco é de R$1.000. E aí, nós temos o seguinte, 95%. O que é esse 95%? É o índice de confiança, né? E aí, a gente vai lembrar lá da distribuição normal, né? Lembra da distribuição normal? Tem um gráfico assim, bonitão. A gente tem uma barrigona aqui, e aí 95% é 1,96 desvio padrão. Opa, um pouquinho mais para cá, né? E aí, esse 1,96 desvio padrão significa que 95% das vezes vai estar enquadrado aqui dentro, né? Poxa, então, eu estou dizendo que 95% das vezes, ó, 95% vou perder, olha só, até R$1.000. Quando? No intervalo de 21 dias. Então, essa informação está dizendo exatamente isso aqui, ó, que no intervalo de até 21 dias, com 95% de confiança, eu vou perder no máximo R$1.000. E aí, o que nos cabe? Eu e vocêzinho, ó, a gente tem que, basicamente, achar a alternativa correta. Então, ó, 95% de probabilidade de perder mais de R$1.000? Não, é de perder, ó, até R$1.000 em 21 dias. Então, chapamos fora. 5% de probabilidade de perder mais de R$1.000 em 21 dias. Vamos ver, ó. 5% de probabilidade de perder mais de R$1.000 em 21 dias. Ah, isso aqui, ó. Porque basicamente, se eu tenho 95% que eu vou perder até R$1.000, bom, então eu tenho 5% que eu vou perder mais que R$1.000, né? 95% de probabilidade de perdas maiores do que R$1.000 em um dia. Também não, né? Ficou aqui, ó, pra gente letra C de cachaça! E aí, acertou! Vamos para a questão próxima, ó, a questão 51. 51 diz o seguinte, ó. Se um investidor pudesse escolher uma carteira de risco que melhor indicasse a diversificação da carteira, ó, uma medida de risco que melhor indique a diversificação de sua carteira, esse indicador seria de, ó, erro quadrático médio. Então, gente, isso aqui, basicamente, ó, o erro quadrático médio é basicamente a mãe de Ná, né? É basicamente a probabilidade de acertos da minha previsão, tá? Então, não tem nada a ver, tá? O desvio padrão, ele vai representar o risco da carteira, basicamente, né? É o quanto o negócio varia, né? Então, se eu tenho um ativo que está a 0%, ele vai a 5%, menos 3, 5, menos 3, né? Então, ele vai dar uma variância muito grande, né? E o risco é a volatilidade no nosso mercado, né? Então, também não, né? Variância, poxa, a variância também não tem muito a ver, né? Já a correlação, lembra que eu explico sempre que a gente tem 3 correlações. A gente tem de mais 1, de 0 e de menos 1, né? O mais 1 é o casal de bem. Os dois se encontram, né? Vão no cinema
juntos e vão jantar juntos faceiros, né? O 0 é tipo eu e o chinês. Eu tô aqui no Brasil, o chinês tá lá na China, sei lá, a gente não tem nenhuma correlação. Já o -1 é o casal de mal, que cada um vai para um lado, né? Eles se encontram lá no shopping, um quer ver um filme romântico, um quer ver um filme de ação. Eles brigam, cada um vai ver o seu filme. Depois, na hora da janta, um quer churrasco e outro quer sushi. Poxa, cada um vai lá para sua coisa, né? Então, aqui eles têm uma correlação negativa. Para uma carteira de investimentos, ó, isso aqui é excelente, porque cada ativo vai para um lado e na média o mercado vai subir. Então aqui a gente vai ganhar, porque a gente vai ter uma correlação negativa. Então, uma carteira idealmente diversificada é aquela que tem ativos com correlação negativa, beleza? Vamos para a próxima aqui, ó, questão número 52. Essa aqui tem um enunciado grande, deixa eu até puxar mais para cá, ó, a minha canetinha, tá? 4179. Um cliente procura um banco e informa que comprou um imóvel e fará sua quitação daqui a 5 anos. Ele ainda não tem o recurso suficiente para realizar a quitação. Porém, a taxa que está sendo praticada no mercado naquele dia, se ele aplicar os recursos, terá um montante suficiente para tal objetivo. Uma recomendação correta seria. Então, olha só, o cara tem um financiamento e ele quer quitar em 5 anos. Bom, basicamente ele quer guardar dinheiro para daqui a 5 anos, com a taxa de juros praticada hoje. Inclusive é um momento excelente, estou gravando esse vídeo aqui no dia 6 de fevereiro de 2025. Nós temos a taxa Selic a 13,25. Cara, então taxa está bem alta, então a gente consegue o famoso 1% ao mês, né? Qual seria a recomendação? Então imagina o seguinte, ó, tem um cenário com a taxa de juros alta. O que eu vou fazer? Eu vou pegar um negócio pós-fixado? Bom, a nossa taxa de juros está muito alta. Se eu comprar um negócio pós-fixado, a taxa pode cair. Então não, né? Eu vou comprar alguma coisa do tipo híbrida, né? Então eu vou pegar alguma coisa atrelada à inflação? Não, porque, cara, tem uma opção melhor. Basicamente eu posso pegar um pré-fixado. Se eu tiver um pré-fixado para 5 anos, que é onde eu quero quitar esse financiamento, cara, eu vou ter exatamente o que eu estou buscando. Eu vou ter aqui, basicamente, um financiamento que vai se pagar daqui a 5 anos com o capital que eu posso aplicar hoje, porque eu vou ganhar os juros, né? Então, vamos ver, ó. Um fundo multimercado. Gente, fundo multimercado tem uma estratégia diferenciada. Então, pode ter aqui nesse mercado ações? Pode. Posso perder? Posso. Como eu tenho um gasto fixo, ou seja, tenho um objetivo fixo aqui, eu vou buscar um negócio pré-fixado. CDB pré-fixado, ó, funciona legal para mim. Fundo de ações, mesma coisa, ó, não se aplica. E pós-fixado a 100% do CDI. Cara, já pensou se esse CDI volta a 2% e ó, né? Então, não funciona. O que eu vou querer aqui nesse cenário? Eu vou querer um CDB pré-fixado. Assim, eu vou diminuir o meu risco, porque por mais que ele tenha uma volatilidade, se eu mantiver até o vencimento, eu vou receber exatamente o que é a taxa contratada, não é verdade? Ó, questão número 53, ó, mais uma de gerenciamento de riscos. 4700. A respeito da métrica conhecida como VAR, o Value at Risk, ó, tá cobrando bastante VAR aqui na prova, tá? É correto afirmar, né? A gente já viu VAR. A diversificação de uma carteira de ações tende a reduzir o VAR da carteira. Ó, gente, não necessariamente, tá? O que a gente precisa fazer para reduzir o VAR é uma carteira de títulos de renda fixa pré-fixados será maior que o VAR de uma carteira de títulos de renda fixa pós-fixados, considerando o mesmo valor investido, tá? Bom, gente, a diversificação de uma carteira não vai reduzir, porque basicamente as ações, todas elas podem ir a zero. É um risco que existe, né? Agora, uma carteira de títulos com renda fixa pré-fixados, o que acontece numa carteira de renda fixa pré-fixada, né? A gente sabe que se a taxa sobe, ó, o título cai. Então, uma carteira de títulos pré-fixado tem um VAR, ou seja, eu posso perder mais dinheiro do que uma carteira pós-fixado. Porque, ó, lembra que a carteira pós-fixado é a carteira de investimentos mais segura que tem. Então, quando aparece um cliente para você que está meio inseguro, tem medo das coisas, o que você vai fazer? Carteira, ó, pós-fixada sempre, né? O VAR de uma carteira de títulos de renda fixa pós-fixados será maior que uma carteira de pré-fixados? Não, né? A gente já viu que é exatamente o contrário.
E o risco calculado pelo VaR é probabilístico. Sim, ele é probabilístico. Não é influenciado pela diversificação de uma carteira de ações. Ele é influenciado sim, né? Mas numa carteira de ações, cara, o VaR, ele é o total do ativo em risco. Então, o meu VaR com uma carteira de ações é sempre muito maior do que uma carteira de renda fixa pós-fixada, beleza? Questão 54. Vamos lá, ó. Em relação ao coeficiente beta de uma ação, pode-se afirmar. Gente, o que é o beta? Volta aqui comigo para a gente relembrar o que é o conceito do beta. É basicamente, ó, o quanto um ativo, lembra lá que eu expliquei para você, ó, a gente tem o ativo, a gente vai lembrar que o nosso ativo ou a nossa carteira, a gente vai chamar ela de alfa, né? Só dando o nomezinho lá dos romanos, tá? Porque a gente vai comparar, ó, se liga no pai, ó, a gente vai comparar A com B. Então a gente vai comparar o alfa, que é a nossa carteira, com o beta, que é o mercado. Ó, viu que fácil você lembrar? E aí, a gente vai ter 3 análises do beta. Ele pode ser maior do que 1, ele pode ser menor do que 1, ou ele pode ser igual a 1. Então, um beta maior do que 1, ó, teremos que a nossa carteira é mais volátil. Se ela é menor do que 1, ela é menos volátil. Deixa eu ver se eu não estou escrevendo na minha cara, né? Menos volátil e igual a 1 tem a mesma volatilidade do mercado, né? É igual basicamente, né? Então, mais que 1 mais volátil, menos que 1 menos volátil, igual a 1 é a mesma volatilidade do mercado. Dito isso, ó, temos que, letra A, maior do que 1, o risco sistemático será menor. Ó, gente, a gente vai olhar de menos 1 a mais 1, né? Igual a 1, o risco sistemático será igual à carteira do mercado. Beleza, a gente está comparando, ó, o A com o B. O A é minha carteira e o B é o mercado, né? Igual a 0, ó, a gente não tem igual a 0 aqui, e menor que 1, o risco sistemático será maior que a carteira do mercado. Não, aqui, ó, ela será, ó, menor que a carteira do mercado. Portanto, ficamos aqui com a letra P de bolinha. Vamos para a próxima, a questão 4471. No mercado de ações, o risco sistemático. Gente, vamos lembrar lá sobre o risco? Né, tem um carinha chamado Markowitz que inventou um negócio bem bonitão assim, ó, de que nós temos o risco. E quando a gente está falando aqui, principalmente de uma carteira eficiente de mercado, a gente tem um cara que a gente chama aqui de risco diversificável, né? Então a gente tem aqui um pêndulo e a gente vai diversificando. Então aqui a gente tem, sei lá, um ativo e aqui a gente tem 12 ativos, né? Então quando a gente tem mais ou menos 12 ativos, a gente está diluindo o risco de mercado. Este aqui em vermelho é o que a gente chama de risco diversificável, né? E aqui em preto, a gente tem um negócio chamado de risco sistêmico, ou seja, basicamente o risco não diversificável, ou seja, o risco não diversificável, né? O risco não diversificável é uma coisa que não importa se a gente tiver 1 milhão de ativos, a gente não vai conseguir diversificar. Por exemplo, uma terceira guerra nuclear mundial. Cara, todo mundo vai para as cucuias. Não tem como diversificar. Então, tem coisas que é impossível diversificar, né? Então, o risco sistemático, ou sistêmico, é aquele não diversificável. Reflete o risco do mercado como um todo. Beleza, né? Faz sentido, é o risco que todo mercado vai ter sempre, né? É maior que o risco não sistemático? Não, ele costuma ser menor, né? É também como é conhecido também como risco específico. Não, ele é justamente um risco não específico, é um risco que está presente no mundo, né? E pode ser minimizado por meio da diversificação dos investimentos. Na verdade, esse aqui é o risco diversificável ou não sistêmico. Então, sobrou pra gente aqui, ó, resposta, letra A de acertei. Vamos para a próxima. Questão número 56, ó, desvio padrão aqui, ó. Desvio padrão, né? Na distribuição normal, né? Lembra que a distribuição normal também é conhecida como a curva de Gauss, né? O que é essa curva de Gauss? Galera, ó, a gente tem lá um gráfico bem pimpão e a gente tem uma curva, né? Ó. Essa curva de Gauss, ela é mais ou menos assim, ó, tem um barrigão e duas extremidades, né?
E aí, a gente tem os desvios padrões, né? Desvios padrões, quanto maior o número de desvio padrão, maior a confiança que a gente vai ter. Então, a gente pode colocar mais ou menos aqui, em preto, né? A gente pode colocar mais ou menos aqui, a gente pode dizer que a gente vai ter aqui, mais um desvio padrão, menos um desvio padrão, menos um desvio padrão, e aqui a gente vai ter mais um desvio padrão, né? E a gente vai alargando esta relação aqui, né? Então, poxa, se eu colocar aqui uma linha verde, mais ou menos aqui, ó, só para entendimento, né? A gente vai ter menos 2 desvio padrão, e aqui a gente vai ter mais 2 desvio padrão, né? Então, se a gente tem aqui, ó, um desvio padrão, que é o que eu coloquei em preto aqui, ó, nesse ambiente todo aqui, a gente diz que a gente tem, ó, 68% de confiança. Quando a gente vai colocando mais desvio padrão, ó, a gente vai colocando aqui, ó, ele vai aumentando, a gente tem aqui, por exemplo, 96% de confiança com 2 desvios padrões, beleza? E aí, a pergunta é a seguinte, ó, deixa eu apagar um pouco da risqueira aqui, ó, distribuição normal, curva de Gauss, né? A probabilidade de que o valor observado na variável aleatória esteja no intervalo compreendido entre menos 1,96 desvio padrão e mais 1,96 desvio padrão, onde M é a média e o dp é o desvio padrão, ou seja, a média menos um desvio padrão, menos 1,96, tá? E aí tem uma tabelinha lá. Então, é uma coisa que você meio que tem que saber, né? Então, percebe que eu coloquei aqui, ó, em verde, 2 desvio padrão, a gente tem 96% de confiança, tá? E aí, um desvio padrão em preto aqui, a gente tem 68% de confiança. O que o mercado usa como prática, né? Inclusive, você pode ver nas questões anteriores, a gente estava falando do VAR, né? O VAR, a gente tem 95% de confiança, não sei o quê, papapá. Quantos desvios padrão a gente está usando, ó? 1,96 desvio padrão, tá? Então, 1,96 desvio padrão é a medida costumeira do mercado financeiro de usar para ter, ó, 95% de confiança. 95% de confiança. Beleza? Resposta pra gente aqui, a letra D de dadinho. Vamos para a próxima. Questão número 57. 57. Ó, um cliente aportou 200 mil reais, sendo 100 mil em letras hipotecárias e 100 mil num CDB DI ao final de 500 dias, resolveu antecipar os resgates, onde a letra imobiliária acumulou 110 mil e o CDB acumulou 112 mil. Qual será o valor de resgate dos respectivos títulos? Gente, aqui, ó, presta atenção no pai. Cara, a gente tá falando da CE. Deixa eu ver se estou enquadrado aqui, ó. Da CE, certificação de especialista de investimentos. Você tem que saber o seguinte antes de responder isso aqui, ó. Qual que é a grande pegadinha que a galera errou? 82%, galera. Qual que é o pega-ratão aqui, ó? LH, letras hipotecárias. Aí você lembra lá dos amiguinhos, né? A gente tem a LCI, LCA, CRI, CRA, LIG, né? Os amiguinhos do mercado imobiliário e agrário, esses caras são o quê, ó? Isentos de imposto de renda. Então, 110 mil na letra imobiliária. Quanto que ele vai resgatar na letra imobiliária se é isento de imposto de renda? Letra imobiliária, ó, 110 mil. Então, aqui, ó, a letra C e A já foram para cucuias, tá? E aí, ó, a gente tem um CDB que rendeu 12 mil em 500 dias. Gente, qual que é a tabela regressiva do imposto de renda? Temos lá, ó, vamos voltar para o meu vermelhão aqui, ó. 22,5, 20, 17,5. Deixa eu puxar mais para cá, né? Eu vou vindo cada vez mais para cá, né? E 15, né? Ó, puxa para cá. Para tudo, ó, cara, desenha essa tabela aí comigo. Não importa se você está vendo no celular, no tablet, na televisão, no notebook. Eu adoro ser visto na TV, fico parecendo um famoso, né? Cara, escreve essa tabela. Se você escrever, você nunca mais vai esquecer dela, tá? Ó. Então, começa de até 180 dias, 181 a 360, 361, 363
1 a 720 e mais de 721 dias. Cara, 500 dias, tá onde? Tá aqui, ó. Então, esse CDB, quem deu 12 mil, vai pagar 17,5 de imposto de renda. Aí nós chamaremos ela, minha querida amiga Xerri. Opa, volta aqui, Xerri. Volta aqui, Xerri. Tinha fechado ela. Caramba, vou pagar tudo, tá? Vou pagar tudo que tá uma confusão aqui, ó. Então, nós tínhamos essa aqui estava errada e essa aqui estava errada, né? Nós temos aqui, basicamente, para a gente descobrir que F-clear, 12 mil do CDB, opa, 12 mil, enter, 17,5% menos. Então, o CDB, a gente vai ter ó, os 100 mil que ele aplicou, os 12 mil de rentabilidade, descontando imposto, teremos aqui ó, 9.900. Então, ficou aqui ó, a letra B de bolinha. Então, percebe que é uma questão, galera, com 82% de erros. O que é aqui, ó? Falta de atenção. Parece uma questão fácil, mas não é tanto, tá? É falta de atenções. Ó, essa questão aqui, ó, é Kentucky. Questão 58. São fatores que devem ser considerados para a elaboração de um planejamento financeiro pessoal para um determinado cliente. 1. Recebimentos atuais, futuros e despesas. Bom, o que a gente está fazendo aqui? Ó? Cuidado para não confundir. A gente não está fazendo na API, tá? A gente está lá no último módulo da CEA, que é o planejamento financeiro, tá? Noção de planejamento financeiro. Cara, para fazer um planejamento financeiro, eu preciso saber quanto que o meu cliente ganha e quanto que ele pretende ganhar das despesas? Sim, né? Não é a API, tá? Tanto que não é a API que a galera errou pra caramba, né? Capacidade de disposição para correr risco, beleza, né? Lembra que a capacidade é quanto dinheiro sobra. Se eu ganho, sei lá, 100 mil, que sonho, né? Eu ganho 100 mil por mês e gasto 20 mil, cara, eu tenho 80 mil de capacidade de risco. Agora, a tolerância é o meu sentimento. Então, capacidade financeira e tolerância ou disposição é psicológico. Também, necessidade de evento de liquidez. Total, cara, o cara quer comprar uma casa daqui a 2 anos, eu quero casar, quero fazer uma viagem internacional, preciso saber disso aqui, né? Alterações de curto prazo da economia. Ah, pegadinho, né? Cara, alteração de curto prazo da economia, a gente está montando um plano financeiro. A gente está pensando daqui a 10, 20, 30 anos, está pensando na independência financeira, a gente está pensando na aposentadoria, a gente está pensando na casa própria. Cara, a alteração de curto prazo na economia não vai mudar os fundamentos, tá? Então aqui, ó, bem, o que a gente tem correto? 1, 2 e 3, resposta letra C de cachorrinho, cachaça, né? Cachaça é mais engraçado, né? O professor Tchuquechon, né? Engraçado lembrar que eu não bebo uma gota de álcool, tá? Então, veja bem, o destino, né? Questão 4753. Um investidor comprou uma debênture com uma cláusula de repactuação anual. Na emissão, havia sido classificado por uma agência de rating como AAA. Na primeira repactuação, teve seu rating alterado para AA. Nesse caso, se esperar que... Ó, galera, vamos lembrar os ratings? E lembrar o rating é fácil, ó. Eu vou te mostrar como que um babaca decora o rating, ó. A, B, 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 C, 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 C. Ah, que lindo, né? E aqui em cima, ó, a gente vai lembrar que é, ó, nota máxima, nota máxima. Bom, se aqui é nota máxima, aqui é nota mínima. Tinha até aquela música lá, né? Quando eu repetia a quinta série, e tirava C, 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 C. E aí, galera, não, vocês não são desse tempo, né? Eu tô ficando um tiozão, eu pareço o tiozão da Suquita já, né? E aí, galera, se a nota diminui, né? Então, porque ela foi de AAA para A, né? Então, cara, o que piorou, né? A nota piorou, né? Se a nota piorou, ou seja, está mais arriscado investir nesse título, o que eu vou querer? Ó, mais dinheiros, ou seja, na nossa língua financeira eu vou querer mais juros, né? Vamos achar a alternativa, né? O título sofre um aumento na taxa de juros nessa repactuação, beleza, né? Então é exatamente isso aqui, porque ficou pior a nota de crédito, então maior risco de crédito,
Quanto maior o risco de crédito, maior a remuneração que eu vou exigir como investidor, né? E aí, galerinha, tô vendo que vocês estão participando um pouco aqui no chat, tô vendo que vocês não estão botando os comentários na represa, já fiz a CPA 20, né? Cara, e aí tem uma maldição aqui na Top Invest de que se você não dá o like no vídeo, vai chegar na tua prova, vai faltar uma questãozinha. Ajuda o pai, cara, ó. É só um like, você não vai morrer. Se você tá vendo no YouTube, no celular, não tem problema, ó, fecha o chatzinho ali, ó, dá o like, volta, põe em címazinho, ó, e pode voltar pro chat, tá? Ó, ajuda o pai, ó, é importante para que a gente continue fazendo conteúdos no YouTube, belezinha? Então, galera, vamos para a próxima questão. Questão número 60, né? Chegando no finalzinho aqui, né? Opa, cadê eu? Senhor Poupador Júnior, né? O senhor Poupador Júnior possui um montante de R$250 mil investido com uma rentabilidade de 0,95% ao mês. Então vamos começar a anotar as coisas aqui para não dar BOzinho, né? Então tem um montante investido, a gente tem um presente valor de R$250 mil e a rentabilidade é de 0,95% ao mês, né? O seu objetivo é acumular um saldo bruto de R$1 milhão. Então a gente já sabe qual que é aqui o futuro valor dele. Ele quer ter R$1 milhão. Então o future value de R$1 milhão em 10 anos, né? Então o N aqui, opa, deixa eu até botar no silencioso. Então nosso N aqui, 10 vezes 12 meses, não temos 120 meses, beleza? E aí, quanto ele tem que juntar por mês para bater esta meta, tá? Então, o que a gente tem que entender aqui é o fluxo de caixa. Então, o presente valor é negativo, né? Então, ele já está investindo isso aqui. 0,95% a mesma taxa de juros, 1 milhão ele quer positivo lá na frente. E o prazo, né? Basicamente, a gente vai chamar ela a nossa Cherry, vem cá, Cherry. Deixa eu puxar ela mais para cá, no meio da nossa tela, que vocês podem ver. E vamos lá fazer a conta juntos, né? Então a gente vai dar um F-Clear aqui. A gente tem os R$250 mil. Bom, esses 250 mil aqui são negativos, porque é o meu presente valor, eu já investi, né? Lembra do meu fluxo de caixa. E aí, eu vou ter R$1 milhão, 1 milhão aqui é o meu futuro valor. Tenho 0,95, que é a minha taxa de juros, e tenho 120 meses, né? Basicamente, o que eu preciso saber aqui é o meu PMT. Então, eu tenho um PMT bem facinho, que é de R$ 1.001,80, né? A questão aqui meramente simples, o difícil é você interpretar e prestar atenção no que está se pedindo, né? E aqui o módulo de planejamento financeiro começa, ó, em questões talagaça de cálculo, né? Para um investidor obter uma renda mensal perpétua, olha que legal, uma renda mensal perpétua de R$2 mil. Constante em termos reais, tá? Então a gente quer um PMT de R$2 mil, tá? Qual que é o prazo? Na HP, quando a gente fala de perpetuidade, tem um hackzinho, ó. A gente vai usar o prazo como 99,99, tá? E aí ele vai entender que é uma perpetuidade, né? Com taxa de juros nominal de 1,2, inflação de 0,5 deverá possuir uma aplicação financeira com o saldo dentro. Então, nós temos o PMT, o prazo e temos a taxa de juros, né? PMT, prazo e taxa de juros. Eu preciso saber qual que é o presente valor, não é verdade? Bom, só que essa taxa de juros aqui, a gente tem 1,2 de juro nominal e 0,5 de inflação esperada. O que a gente tem que descobrir? Qual que é a taxa real aqui, né? Lembra que a gente não pode simplesmente subtrair, né? A gente está falando de juros compostos. Para isso, a gente vai chamar ela, nossa HP2C de novo, vem cá. E basicamente, eu vou apagar aqui. O que a gente tem que fazer é limpar a calculadora, dar um F-Clear aqui. A gente tem 1,2, que é a nossa taxa, e a gente vai sempre dividir por 100, 1 mais, né? Tudo aquele negócio, né? Então, 1,2, enter, 100 divide 1 mais. Então, nós temos o fator da taxa. E a gente tem aqui, ó, 0,5, enter, 100 divide 1 mais. Eu vou dividir um pelo outro, 1 menos, enter, 100 vezes. Então, a nossa taxa real aqui é de 0,70, tá? Só que qual que é um erro que a galera comete bastante, tá? Se eu botar aqui esse 0,70, eu vou dar aqui um F6, ó. Percebe que tem várias casas decimais? Então, qual que é o hackzinho? Eu vou deixar um F2 aqui. Então, a minha taxa aqui, ó, é 0,70. O
que eu vou fazer, cara? Por mais que seja 0,70, posso até aqui escrever para se der algum BO na conta, mas eu já vou puxar aqui, ó, que eu tenho aqui, ó, a taxa de juros. Então, taxa de juros 0,7, 9,999 é o meu prazo, 2.000 é o PMT. Eu quero saber qual que é o presente valor que eu tenho que ter investido. Basicamente, eu preciso ter investido agora, ó, 287.142,86. Então, repara que se eu não apago ali para digitar o 0,70, ele vai fechar na cabeça da música, tá? Então, tenham este cuidado aqui, vai ajudar vocês bastante. Resposta à letra D de dadinho. Vamos para uma questão de interpretation, ó, questão número 62, questãozinha nova, ó, 22.193, 22.193, tá? É de se esperar que um investidor, influenciado pelo viés denominado de excesso de confiança, né? Ele é, ó, pimpão, eu que sei investir, né? Eu que sei, que nem diz o meu pequenininho, né? Faça pessoalmente gestão dos recursos. Sim, ele é pimpão, ele sabe mais que o gestor profissional, né? Realize com maior frequência operações de compra e venda dos seus ativos do portfólio também, né? Ele acha que ele sabe o que ele está fazendo. E delegue a gestão dos seus recursos profissionais especializados? Não, né? Ele sabe mais que o gestor, né? Então, o cara que ele tem excesso de confiança, o que ele vai pensar? Ele vai pensar que ele tem um domínio sobre o mercado. Isso aqui é muito comum nos jovens, inclusive eu fazia isso, né? Eu achava que eu era o pimpão. E quanto mais eu fui estudando, mais eu aprendi que eu não sei é nada, né? A gente tem que estar sempre estudando e não sabe nada nunca, né? Então, o que está correto? Está correto o que se afirma em 1 e 2, né? A 3 está bem errada, essas duas aqui estão corretas, né? Mas a 1 e a 2 ambas estão corretas. A resposta pra gente aqui ficou de dadinho também. Vamos para 63, tá? Ó, mais uma heurística. Um investidor que escolhe comprar ações de uma companhia aérea, da qual se lembra das excelentes propagandas que viu em sua adolescência, teria essa atitude relacionada à heurística da... Cara, aqui é muito legal, porque vocês sabem que eu faço parte do Portfólio também, que é a consultoria do Grupo Primo, e tem um consultor que é um grande brother meu, que é o Petro, né, o Felipão. Cara, o Petro, ele é o legítimo tiozão, né? Foi engenheiro da Petrobras e tal, e ele vive de nostalgia, né? Ele tava me contando disso. Nossa, porque olha essa propaganda fantástica da Varig aqui. Eu tenho certeza que ele compraria uma ação da Varig, né? O que aconteceu? A Varig quebrou na aviação aérea rio-grandense, né? E aí, gente, o que é essa heurística de ver uma excelente propaganda na sua adolescência? Cara, é uma ancoragem, né? Ele ficou lá ancorado naquilo lá, ele ficou ajustado? Não. Não tem a ver com ancoragem, não tem a ver com assertividade também, né? Ou assertividade, disponibilidade. Poxa, não é uma coisa recente. É uma propaganda que ele viu na adolescência. Então, olha só, o que é aqui? É literalmente uma representatividade. Olha só. Tanto que eu trouxe um case para vocês, né? Da aviação aérea rio-grandense, que eles cantavam musiquinha, né? Tinha talheres de prata na época, né? Poxa, ficou representando na memória dele. Foi muito representativo. Resposta letra CD, cachorrinho, né? Vamos para mais uma de cálculos. 10.169, né? O Clebão comprou um papel a R$870, né? Então, comprou um papel a 870, cujo vencimento está em 30 meses, sendo o valor de resgate R$1.000. Então, a gente tem aqui 870, é o que eu paguei pelo título, e aqui nós temos 1.000, que é o valor de face, né? Sabendo que no final de cada um dos primeiros semestres existiu um pagamento de cupom de R$ 48,50 e nos outros 3 semestres o cupom foi de R$ 55,50. Gente, eu sou péssimo de conta de cabeça. Vamos chamar aqui a do HP12C para a gente pensar com a HP12C, tá? Basicamente, eu tenho 30 meses e falando de semestre, 30 entre 6 divide, nós temos 5 semestres, beleza? O que está falando aqui na questão, né? Nos 2 primeiros semestres, houve um pagamento de R$ 48,50. Então, a gente vai ter um fluxo de caixa aqui, ó. Teremos R$ 48,50, R$ 48,50. E nos demais, um pagamento de R$ 55,50. Então, vai ter um aqui, ó, R$ 55,50, R$ 55,50. E aqui, em vez de ser 1.000, será 1.055,50, né? Lembra que o último cupom é pago junto com o resgate, né? Qual foi a taxa interna de retorno nessa operação? Ou seja, a gente quer saber aqui a tiro. Para isso, olha só, a gente precisa usar os botões de engenharia financeira da HP12C.
Então a gente vai usar aqui o botão G, CFO, CFJ, NJ e depois o Internal Rate of Return, que é a taxa interna de retorno, tá? Como que a gente vai colocar esse fluxo aqui na HP? Muito simples, né? Então vamos dar aqui um F clear, opa, botãozinho errado, né? Um F clear, né? Primeiro, a gente está pagando R$870, né? Então vamos colocar aqui, ó, R$870, negativo é o meu G CFO, fluxo de caixa inicial. 48, é 48,50, G CFJ, 48,50, G CFJ, temos 2,55, 55,50, G CFJ, 55,50, G CFJ e 1055,50, G CFJ. O que a gente quer saber? O Internal Rate of Return. Vamos dar aqui um F, que vem a função financeira, e o IRR. Então, o IRR aqui foi de 8,54%, né? E qual que é o problema, tá? Se a gente for olhar as alternativas, não tem 8,54. A galera vai aqui arredondar para 9% ao ano e muitos vão colocar a letra D. Não, galera, não é, né? Muitos vão ver, poxa, 8,54 divide por 2, 4,18, pá! Também não é. Por quê, galera? Porque a taxa interna de retorno aqui, ó, ela é de 8,54% ao semestre. Por quê? Porque o cupom aqui, ó, 48, 48, 55, 55 é o semestre. Como que a gente tem que colocar? Isso aqui, ó, 8,54 ao ano. Como que a gente vai fazer isso, ó? Lembra lá da fórmula de Fischer? Vou puxar aqui para cima, tá? 8,54, enter, 100 divide 1 mais 2 eleva 1 menos 100 vezes. Teremos que a nossa taxa real aqui que temos é de 17,80% ao ano. Ou seja, a resposta letra B de bolinha para nós, né? B de bolinha para nós. Vamos para a próxima, ó. Mais questão de matemática financeira. Vai chegando aqui o finalzinho da prova e aí o negócio vai apertando nas matemáticas, né? Até vou deixar vocês lerem aqui, darem uma olhada no enunciado, né? Lembrando que é importante vocês colocarem as alternativas aqui, coloca no chat quando você... No chat, se você está vendo ao vivo, coloca no comentário se está vendo na reprise. E vamos ler junto a questão, né? O investidor economizou durante toda a sua vida o valor de R$1 milhão. Ele vai colocar em uma aplicação com rendimento líquido de 0,65, tá? Então, ele economizou, ele já tem. Então, ele tem aqui um presente valor de R$1 milhão, ok? O rendimento líquido, ou seja, a nossa taxa de juros, é de 0,65% ao mês. Considerando que essa mesma pessoa tem despesas fixas de R$ 6.800 mensais, então ela tem um PMT de menos R$ 6.800. Quanto tempo essa pessoa levará para construir toda essa economia, para consumir toda essa economia? E a gente quer saber que basicamente é o N, é o nosso período, né? E é uma conta bem simples, a gente pegar a nossa HP12C, porque a gente já colocou as informations aqui, né? Basicamente, você tem que entender, ó, que é, de novo, gente, é um fluxo de caixa. Então, esse cara aqui, ó, tem 1 bilhão. Todo mês vai sair os 6.800, 6.800, 6.800, 6.800 vai sair. A gente quer saber quando que vai virar zero. Enquanto isso, a gente tem uma taxa de retorno de 0,65% ao mês, né? Então, é esse aqui o cálculo que a gente está fazendo, é isso que a gente tem que entender, né? Inclusive, lá nas aulas, eu mostro sempre que, poxa, está começando na matemática financeira, está começando a entender, ó, desenha o fluxo de caixa que vai ser muito mais fácil para a sua vida, tá? Então, vamos lá, vamos colocar os números na calculadora. Temos R$1 milhão, que é o nosso presente valor. A gente tem 0,65, que é a taxa de juros. 6.800 negativo, que é o nosso PMT. A gente quer saber qual que é o prazo. Nosso prazo será de 482 meses até zerar o nosso recurso. Então, só para a gente ter uma dimensão aqui, 62 entre 12 divide, a gente está falando que vai durar 40 anos o dinheiro do senhor investidor, né? Então, dá para mensurar que isso será uma coisa inteligente a se fazer, né? A gente tem até aqui a regra dos 4%, né? Galera, questão 22, 125.
No processo de planejamento financeiro pessoal, depois de obter as informações, dados e objetivos do investidor, o planejador financeiro tem como próximo passo. Gente, olha só. API é diferente de planejamento, tá? API é diferente de planejamento. E aí, lá no CFP, propriamente falando, a gente tem a metodologia, né? E a metodologia é embasada sempre em três coisas, ó. Coleta, análise e síntese. Opa, coleta, análise e síntese, né? Lembra da regrinha do CAS, né? Coleta, análise e síntese, né? Então, num processo de planejamento financeiro, depois de obter as informações, ou seja, obtive as informações, eu fiz uma coleta, né? Qual que é o próximo passo? Monitoramento. Cara, como é que eu vou monitorar as recomendações se eu só coletei, né? Nem fiz recomendação, não dá. Desenvolvimento e sugestão de alternativas do planejamento. Cara, olha que interessante. E aqui que está o erro, tá? 85% de erros. Onde que está o erro? A galera não estuda. Porque se a gente fosse pensar, poxa, coletei as informações, eu vou desenvolver uma recomendação, correto? Cara, faz total sentido. Só que isso aqui é um playbook que existe internacionalmente, da FPSB, a negócio internacional lá, do CFP, blá, 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 blá. Coleta, análise, síntese. Então, não é o desenvolvimento. Execuções, a gente sabe que não tem nada para executar, né? E a gente vai fazer análise e avaliação das condições financeiras do cliente, ó, letra D, tá? Por mais que seja intuitivo a galera vir aqui, ó, tá? Opa, volta, por mais que seja intuitivo, como a gente está falando de uma regrinha do CFP, cuidado, que aqui não é um pega-ratão, tá? É para ver quem que estudou e quem não estudou, tá? Vamos para a questão 67. 67, patinete, ó. São 10.135. Natasha contratou um financiamento de 30 mil reais para ser amortizado em 36 parcelas mensais iguais e consecutivas, sendo que a primeira será feita no ato da contratação. Ó, aqui que é o grande pega-ratão. Ó. Lá no calculador tem uma tecla G, BAG, né? Quer dizer que a primeira paga no ato. Sabendo que a taxa de juros é de 1,8 ao mês, qual é o valor das parcelas, né? Então, o que a gente tem aqui, ó? A gente tem basicamente um presente valor, 30 mil reais. A gente tem a taxa de juros de 1,8%. E a gente tem um N que é de 36. Qual que é o pega-ratão? O GBAG. Vamos chamar a Xerri. Vem cá, Xerrizinha. Xerri, deixa eu ver se eu não estou aqui me colocando em cima da cara. Né? Aqui, ó, não dá para enxergar legal, né? Vamos dar um F clear. Temos 30 mil reais, é o meu presente valor. 1,8 é minha taxa de juros. Opa, olha aqui o pega-ratão, né? Ó, GBAG, ó. GBAG, ó. Vai clicar aqui, ó, no G, na tecla 7, ó, begin, tá? Quase que eu me embanando aqui, tá? Opa, volta. Quase que eu me embanando aqui, tá? Quase que me embanando, né? Vamos voltar de volta. Então, vamos dar um F clear aqui, ó. A bag fica aqui, ó, tá vendo? Ela aparece aqui. Então, 30 mil, presente o valor. 1,8 taxa de juros. 36 é meu prazo. E eu quero saber aqui qual que é o PMT, ó. Meu PMT é de 1.119,37, tá? Agora, ó, presta atenção no pai aqui, ó. Essa questão aqui é relativamente fácil, tá? Porque você vai estar prestando atenção aqui no ato da contratação, tá? A cagada mora aqui. Porque você fez essa questão, acertou, pimpão, vamos para a próxima. Cara, deixa eu te dar uma dica de ouro para tua vida. Fez essa questão aqui, ó, dá um F clear. Dá um F clear agora e coloca G end. Por quê? Porque senão você vai esquecer aquele bagzinho ali. Na próxima questão vai dar erro. Você vai matar a cabeça, você nunca mais vai lembrar daquela porcaria que você esqueceu ali, tá? Muito cuidado com isso. Já deu o like, já se inscreveu no canal. Para, pai, ó, 70 aí. Vamos agora, para. Deixa eu ver aqui, para a questão número 68. Você não deu o like ainda, cara, a gente tá acabando a prova. Você vai cair na maldição, tá? Galera, vamos lá, ó, questão 68. Só falta mais 3, vem comigo até o final, tá? Tamo no fim, ó. O Gabriel tomou um empréstimo cujos pagamentos seguem o seguinte padrão. Primeiro ano, pagamentos mensais de 3.500. Segundo ano, pagamentos mensais de 3.150 e terceiro ano, pagamentos mensais de R$ 2.500. Qual é o valor presente líquido ou NPV, NPV
deste empréstimo considerando uma taxa de juros de 2,5% ao mês. Galera, olha só que legal. O que você tem que fazer aqui é engenharia financeira, tá? Primeira coisa, nesse tipo de questão, desenhar um fluxo de caixa, tá? O que a gente vai fazer, ó? Gente, pagamentos mensais no primeiro ano. Então, teve 12 pagamentos. Então, 3.500, 3.500, 3.500, tá? Então, você tem que entender o fluxo. Depois, ó, 3.150, depois 2.500, tá? Então, esses aqui, ó, vezes 12, vezes 12, vezes 12, tá? Aí, o que essa questão quer? Que você aprenda a usar as questões de engenharia aqui na HP 12C, tá? Então, 12C, vamos chamar a xerri aqui, ó. Deixa eu até limpar aqui, ó. Quais são as teclas importantes para esse exercício, tá? Então, a gente vai usar o G CFJ, o G NJ, a taxa de juros e o F Net Present Value, tá? Então, essas aqui são as teclas que a gente vai utilizar, tá? Então, vem comigo, eu vou fazer bem devagarinho para você poder acompanhar. Um F clear aqui, clássico de sempre. Então, nós temos, ó, 12 vezes de 3.500, tá? Lembrando que é um fluxo de pagamentos, então nós temos, ó, 3.500 G CFJ. 12 vezes 12 G NJ. Ó, segundo ano, 3.150 G CFJ, 12 vezes 12 G NJ. 2.500 do terceiro ano, G CFJ, 12 G NJ. O que quer dizer esse NJ? Quer dizer que repete 12 vezes, 12 vezes e 12 vezes, né? Que mais de informação que a gente tem, ó? 2,5 aqui, ó. 2,5 é a nossa taxa de juros. 2,5 é a taxa de juros. E a gente quer saber agora um Net Present Value. Ou seja, se eu trouxer todos esses fluxos de caixa a valor presente, quanto seria o valor de equilíbrio? A gente vai dar aqui, ó, um F Net Present Value. Chegaremos a 74.106,09, beleza? Galera, esta aqui não é uma questão difícil, é uma questão de você entender, né? Inclusive, lá no curso da CEA, eu falo, cara, antes de você começar o curso da CEA, é importante que você faça o curso de matemática financeira. Gente, não adianta você querer fazer um exercício desse, que parece cabeludo, parece, mas não é, porque na verdade é tudo o básico de conhecer a xerri. Cara, e não façam exercícios com a fórmula, eu já falei 1000 vezes, cara. Com a fórmula, você nunca ia resolver isso aqui, você ia se perder, ia levar 1000 anos para conseguir chegar a isso aqui, tá? 69. Cara, eu acho que de termos de questão, essa aqui é a mais cabeluda, tá? 47 e 48. Considere as seguintes opções de investimento para o investidor pessoa física. Caderneta de poupança aberta após 3 de maio de 2012, ou seja, nova regra. LCI, que rende 80% do DI. CDB pré-fixado, com rentabilidade de 6% ao ano. Ou uma LTN com preço fixado de 974,58, tá? Aí, a gente tem o seguinte, tá? Se considerarmos uma taxa Selic meta de 6,5% ao ano, um DI de 6,4% ao ano e o TR foi zero. Esse investimento, com prazo de 1 ano, podemos concluir que o investimento com maior rendimento do investidor será. Gente, o que a gente tem? Ó? Poupança aberta em 3 de maio de 2012. Se a taxa Selic está inferior a 7,5%, quanto que ela rende? Lembra lá comigo? Quanto que rende a poupança? Nova regra da caderneta de poupança, rende quanto? Vamos lá. CC, vamos anotar aqui embaixo. Se inferior a 8% igual a 70% da Selic. Então vamos apagar isso aqui e vamos começar a colocar a rentabilidade de cada um, né? Caderneta de poupança, poxa, 70% da Selic. Então se a Selic está 6,5, HP vem cá, vem cá, vem cá. Vamos dar um F clear aqui, ó. 6,5, Enter, 70%. Então, a poupança vai render aqui pra gente, ó, 4,55. Vou deixar em vermelho mesmo, né? Puxar mais pra cá que começa a me bagunçar, né? Então, renderá aqui, ó, 4,55% ao ano, né? Importante, caderneta de poupança isento. LCI, letra de crédito imobiliário, 80% do DI. O que a gente vai pegar aqui, ó? O DI está 6,4 vezes 80%. Vamos pegar a calculadora, trazer para cima. Acho que dá até para pagar isso aqui, senão vai nos atrapalhar, né?
puxar para cá aqui. Então, nós temos dar um F-clear aqui, basicamente 6,4 da taxa DI, Enter, 80%. Então, a LCI, que é isenta do imóvel, né, 80%, então, opa, deixa eu pegar aqui, ó. Nós temos uma LCI que rende 5,12%. Então, temos a melhor opção aqui neste momento, né? CDB pré-fixado com rentabilidade de 6% ao ano. Gente, qual que é a pegadinha aqui desse CDB, tá? Olha que louco, tá? O CDB pré-fixado, ele tem imposto de renda. Considere as opções de investimento da pessoa física. 1 ano, 360 dias. E aí, a gente tem que puxar o seguinte, tá? 22,5, 20, 17,5 e 15, né? Até 180, 181 a 360. Cara, esse cara aqui, ó, ele vai pagar 20% de R. Então, é 6% menos 20%. Então, vamos lá. Xerri, venha cá. Xerri, venha cá. Nós temos aqui, ó, um F-clear. F-clear. Temos 6%. Enter. 20% menos, que vai morrer na mão do leão. Nós temos aqui que esse troço aqui vai render 4,80%. Bom, vamos apagar essas bagunças aqui, senão a gente não vai se achar mais, né? Legal, estamos de boa aqui, né? LTN com preço unitário de 934,58. Cara, o que a gente tem que saber? Calcular o quanto vale. Ela vale sempre, ó, quanto no final? R$1.000. Então, vamos apagar aqui, ó. F-clear. Nós temos 934,58. CHS presente valor, é o valor que eu investi. Nós temos aqui R$1.000, que é o futuro valor. O prazo é de 1 ano. Qual que é a taxa de juros? Nós temos aqui uma taxa de juros de 7%, tá? Desses 7%, ó, LTN, Letra do Tesouro Nacional, pré-fixado, né? Quanto que vai pagar de imposto de renda? Os mesmos 20% aqui, ó. Esses dois pagam 20%, esses dois aqui são isentos, né? Então, vamos pegar os 7%. Aqui, ó. Enter. Enter, 20% de imposto menos. E aqui temos 5,60. Então, vou apagar aqui, ó. 5,60%, tá? Então, caderneta de poupança, vamos botar aqui embaixo para a gente ficar mais organizado, né? Então, ficou quem rendeu menos? Poupança, 4,55. Depois, CDB, rendeu 4,80. Depois, LCI, rendeu 5,12. Depois, a LTN, 5,60. Já depois dos impostos. Se considerar, podemos concluir que o investimento com maior rendimento será a LTN, Letra do Tesouro Nacional. Inclusive, neste exato momento que nos falamos aqui, é um ótimo momento para a gente fazer a LTN. E, senhoras e senhores, chegamos à última questão. Acabando a prova da CA, estamos suando frio aqui. Determinado investidor coloca uma ordem de compra de uma ação de uma empresa no broker. Porém, ele se recorda que pouco tempo atrás leu uma notícia no jornal com suspeitas de fraude na contabilidade da empresa. Né? E dessa forma, cancela a ordem de compra. Heurísticas, né? Ó, vamos ver aqui, ó. Pouco tempo atrás. É possível afirmar mais claramente que está sendo observado a heurística de julgamento conhecida por, cara, disponibilidade, ó. Pouco tempo atrás, disponível, está recém-disponível na memória dele, né? A armadilha da confirmação é alguém que busca notícias para confirmar seu fato. Por exemplo, eu acredito que é um baita negócio que eu vá mudar a minha residência fiscal para o Uruguai ou para o Paraguai para pagar menos impostos, né? Eu vejo muitas notícias que confirmam essa tese, é uma armadilha da confirmação. Representatividade, uma coisa que eu estou vendo todo santo dia, está sempre na minha cara, né? É o cara que vai fumar e toda a caixinha de cigarro está lá câncer, 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 câncer. Daqui a pouco o cara nem ia ter câncer, de tanto ver que ele vai ter câncer, ele acaba pegando câncer, né? E a aversão à perda é o cara que não pode nem pensar perder dinheiro, ele já fica doente, né? Isso aqui tem a ver com a disponibilidade. E, senhoras e senhores, encerramos aqui quase 3 horas junto com vocês, da parte 1, parte 2, fazendo prova de CE. E lembra que se você não deu um like, você vai ser amaldiçoado, vai chegar a hora da prova, voltar
uma questãozinha. Então, ajuda o pai, dá o like aqui, se inscreve no canal. Não deixe de testar o 7 dias grátis. Um beijo, até a próxima e tchau!